2026 já começou com a corda toda, né? Vocês estão vendo aí, logo no primeiro, no dia 3 de janeiro, a gente já teve aquele movimento super intenso lá na Venezuela, causado com Estados Unidos, aquela coisa toda, né? E aí eu recebo mensagem das pessoas falando assim, Nando, todo mundo falando da Venezuela, todo mundo falando as coisas, por que você não fez, você não vai fazer seu vídeo? Você ainda não fez seu vídeo, por que você não fez seu vídeo? Porque eu tava de férias, por isso que eu não fiz meu vídeo. Eu saí de férias, eu estava atendendo ainda alguns clientes, mas eu só voltei a trabalhar, né, a fazer os nossos vídeos agora, segunda-feira, dia 11 de janeiro, que a coisa volta a andar mesmo de verdade, e já quero deixar avisado para vocês aí que pode ser que ainda existam algumas lacunas nas nossas programações da semana, que a gente publica vídeo aqui toda segunda e quinta, né? Pode ser que ao longo das próximas semanas eu dê uma sumidinha, porque o meu filho, o Theo, tá para nascer. A data limite aqui é dia 19 de aquário, né? Dia 19 de aquário, dia 19 de janeiro, o que não deixa de ser verdade. Até o dia 19 de janeiro são as 40 semanas, né? A gente está esperando que ele nasça agora, nessa semana do dia 11, mas pode ser que seja semana que vem, pode ser que seja outra, então na hora que ele nascer, provavelmente os nossos vídeos aí vão ficar um pouquinho mais espaçados, mas eu vou estar aqui, eu vou avisar para vocês quando ele nascer, tá bom? Esse vídeo a gente vai conversar sobre os trânsitos que acontecem da semana, agora da semana do dia 11, segunda-feira dia 11, até domingo dia 18, quando a gente tem lua nova. E a gente tem uma semana que é super movimentada e super importante, assim como está sendo desde o começo do ano. A gente tem um monte de movimentos, muitos planetas em Capricórnio que estão causando uma grande repercussão no dia a dia do mundo, e por quê? Existe uma participação muito forte de Júpiter retrógrado lá no signo de Câncer, que eu vou contar para vocês, vou falar para vocês o que é que a gente está assistindo agora e o que pode vir depois disso, que é uma coisa que é bastante intensa também, é bem forte. Aliás, 2026 é um ano onde a gente vai ter, eu já estou falando isso para você, 24, 25 e 26 são anos super fortes, super intensos, de um movimento astrológico muito forte, muito mais amplo, que vai lá até 2032, mais ou menos, e pode olhar até um pouquinho mais para frente disso. É uma fase muito longa de grandes transformações e a gente está vivenciando isso, né? Nós estamos vivenciando uma grande zona de transição da nossa experiência humana aqui na Terra, certo? Então, cada um de nós, eu espero que nós possamos fazer o nosso melhor para que as próximas gerações vivam em um mundo mais amoroso, mais harmonioso, menos poluído, com mais respeito entre as pessoas, entre os países, com menos pobreza, com mais saúde, com menos roubalheira, com menos gente mal educada, inclusive aqui na internet. Que, aliás, é um negócio que eu vou contar para vocês. A partir desse vídeo, e eu espero que eu consiga manter isso com vocês, tá? Eu vou começar a ler os comentários que vocês deixam aqui e vou tirar as dúvidas. Então, quem tem ali, né, o pessoal às vezes comenta, Nando, eu tenho tal posição, o que vai acontecer? Eu vou tentar responder todos os comentários aqui, todas as dúvidas e comentários, inclusive os ruins. Chegou num ponto assim que eu não vou mais passar pano nas coisas, não. Se eu ver um comentário ruim, eu vou responder, e eu vou publicar, e eu vou colocar aqui para todo mundo ver. Assim como eu vou falar sobre coisas positivas, como coisas bacanas. E o meu objetivo não é ofender pessoas, não, tá? O meu objetivo é só expor ideias diferentes que são às vezes colocadas aqui nos comentários, tanto aqui quanto nas outras mídias, que às vezes são bastante mal educados e que não vou mais deixar passar. Certo? Bom, antes da gente ir para o nosso vídeo, eu quero convidar você para fazer o seguinte, entra aqui embaixo na descrição do vídeo, ali tem coisas importantes. Primeiro, você pode marcar comigo as sessões que você quer, a gente pode fazer previsão, mapa natal ou terapia astrológica, qualquer coisa que você quiser saber, valores, agendamento, o curso de astrologia, aqui embaixo tem um link para você me chamar diretamente no WhatsApp. Clicou ali, vai abrir o WhatsApp, você vai me chamar. Vai aparecer uma mensagem para você automática, que ali já vai constar os valores. Então você nem precisa esperar eu responder, já está ali os valores bonitinhos para você ver quais são os principais trabalhos e ver os valores, e aí você conversa comigo para tirar as dúvidas e fazer seu agendamento. Tá? Segunda coisa que eu quero falar para vocês é que esse ano a empresa patrocinadora do canal, que é Divina Astral, que na verdade ela não é patrocinadora, mas é a empresa da Carol, minha esposa e eu, a gente está ampliando as coisas, a gente está abrindo a nossa loja online e quero convidar vocês para conhecer os nossos produtos, que são acessórios femininos, né, de aço inox,
brinco, anel, colar, pulseira, tem um monte de coisa legal para você conhecer o nosso catálogo. Também manda mensagem aqui embaixo nesse link do WhatsApp, que você vai falar comigo, eu te mando o que a gente tem por enquanto, porque logo mais eu vou colocar o endereço da lojinha virtual aqui para vocês acessarem, fazerem as compras e apoiar o nosso canal aqui, beleza? Bom, vamos dar uma olhada no vídeo aqui e entender o que é que está acontecendo no começo desse ano e para onde a gente vai. Isso é muito importante. Então vamos lá, dá uma olhada aqui no... Muito bem, o que a gente tem aqui nessa tela? Esse é o mapa do dia 11, e o que a gente tem aqui é essa muvuca aqui em cima, né? Tem Mercúrio, tem Vênus, tem Marte, tem o Sol e Plutão, todo mundo junto naquele pedacinho lá de cima, tá? O que é importante a gente saber? Tem os 4 menores estão em Capricórnio ainda, estão do grau 15 para frente, tá? E o Plutão está lá no 3º grau de Aquário. O que acontece nesse ponto aqui? Já há algum tempo a gente tem uma muvuca andando lá em Capricórnio, tá? Já estava fazendo um movimento, o que é relativamente natural para essa fase do ano, porque o Mercúrio e Vênus, normalmente eles andam muito próximos do Sol. Então, quando você está vendo o trânsito dos dois, do Sol, normalmente você vai encontrar Vênus e Mercúrio, um signo para frente, no mesmo signo, um signo para trás. Isso é normal, nenhum dos dois se afasta muito do Sol, tá? Tá todo mundo juntinho. E aí todo mês tem uma lua passando ali no meio do caminho. Então, quer dizer, todos os meses, ou pelo menos a maioria dos meses, a gente tem esses 3 planetas circulando por ali. O Marte é um pouquinho mais lento, ele dá a volta no zodíaco em 2 anos. Então, de tempos em tempos, a gente tem uma conjunção, né, um caminho do Marte junto com esses planetas do trânsito do momento ali, tá? Então, a gente tá acontecendo isso já faz algum tempo. Quando eles passaram da metade, eles começaram a fazer essa oposição com Júpiter aqui, que também estava andando para frente, mas em algum momento, como todos os outros planetas, ele fica retrógrado. Então, o que acontece nessa história? Eu tenho um movimento muito intenso, muito significativo, da percepção que a gente tem do mundo com a energia de Capricórnio. Que a energia de Capricórnio é a energia do movimento, né? A energia do trabalho, da busca, da organização, da responsabilidade, da estruturação. Então a gente tem uma aura dessa energia passando por ali. Quando a gente está com o Sol, a gente sente essa energia ficando mais vibrante. Quando a gente tem Mercúrio em Capricórnio, essa energia mental, racional, se tem uma tendência a se orientar mais para um caminho pragmático. O Marte é uma tomada de atitude voltada para a construção de objetivos, e o Vênus é tentar encontrar um pouquinho de prazer no meio dessa história toda, desse monte de trabalho. Óbvio que isso é um resumo, tá? Cada um tem uma análise muito específica para o seu comportamento, certo? E aí o que acontece? Você tem esse movimento, né? Esse movimento estrutural de Capricórnio responsável ali, tá atuando, só que lá do outro lado a gente tem Júpiter transitando aqui no signo de Câncer, que eu já tinha comentado com vocês em alguns vídeos no ano passado, que a passagem de Júpiter em Câncer coloca em relevância, ele vai exacerbar as características nacionalistas e patriotas dos países. Isso deixa mais em evidência, tanto no sentido de conseguir construir coisas, evidenciar coisas, ou ter problemas, né? Ter algumas dificuldades, que na verdade é o que a gente está vendo, né? Lá, quando teve essa crise aí dos Estados Unidos com a Venezuela, isso já vinha, né, se armando, já fazia pelo menos sei lá, acho que 3, 4 meses, o negócio já estava se armando, os Estados Unidos foi se aproximando todo o seu poderio militar ali da costa da Venezuela, e chegou o ponto que eles resolveram intervir lá e foi lá. E o Júpiter está retrógrado nesse momento. Aliás, agora a gente só tem Júpiter e Urano retrógrados. Que, se Urano sai de cima do meu Sol, pelo amor de Deus. Enfim, na hora que esse Júpiter está retrógrado, ele pode trazer problemas para essas questões de soberania. Quando a gente vê todo esse desdobramento que teve, para esse mapa aqui, por exemplo, a estruturação política, né, e a soberania nacional dos países acaba entrando em conflito, pegou ali a questão da Venezuela por todos os motivos geopolíticos que se tem por aí, que não é só o petróleo, tá? Eu sei que tem gente que já está pensando isso, tem várias outras coisas envolvidas nessa história. Eu não sou nenhum expert de geopolítica, mas acompanho o professor Rock, não sei se vocês conhecem, né? O professor Rock, H-O-C, tá? Isso não é o nome dele, é apelido. Tem um canal super bom aqui no YouTube que tem informações sensacionais sobre geopolítica. Eu recomendo a vocês que sigam ele. Lá vocês têm todas as melhores informações possíveis, tá? Então, essa oposição aqui gera muito conflito, gerou essa tensão, né? Gerou essa situação
muito arriscada, muito delicada, sem contar que isso é bom para um lado, é bom ruim para o outro, que um é ruim, o outro é bom. Esses caras aí, ninguém é bonzinho, mas isso mostra um tipo de atitude que a gente não via, não há muito tempo, né? Porque a Rússia fez isso com a Ucrânia e outras coisas no sentido, mas enfim, essa é a questão, é que esses sinais aqui, eles são bastante intensos. E qual que é o problema dessa história toda? Além de tudo que já está acontecendo, o desdobramento disso pode ser ainda mais intenso, porque o que eu tenho? Esse ano, lembra, desde o ano passado a gente está falando sobre isso. O que é importante? Eu tenho todos os grandes planetas transitando, mudando de signo, certo? Todos eles estão mudando de signo. E todos eles estão fazendo aspectos entre si. Eles estão conectados por sextil e trígono. E o que acontece nessa história toda é o seguinte, quando você tem um movimento bastante significativo de planetas grandes, cada um com as suas características, eles vão promover situações de alteração daquela estrutura pré-estabelecida. Tá? Só que o que acontece nessa história é que os planetas grandes, eles constroem um cenário que fica esperando outros movimentos mais agudos para acionar esses cenários, tá? É como se você construísse literalmente um cenário com essas grandes estruturas, Saturno, Urano, o Netuno, né? Você constrói todo esse grande cenário aqui, e para ele funcionar e ele ganhar vida, você precisa dos atores. Você precisa dessa galera fazendo o papel deles. E esses atores são os trânsitos dos planetas pequenos, são os eclipses, são a retrogradação de planetas pequenos, especialmente de Marte. O Mercúrio retrógrado também pode fazer parte disso. Então, quando você tem esse cenário montado e você passa com essa galera mais rápida por baixo, aí a gente tem várias situações acontecendo, que é o que está acontecendo agora. E o que acontece mais para frente é que a partir da semana que vem, na verdade já no final dessa semana, mas a partir do dia 19, que é quando o Sol entra no signo de Aquário, todo mundo começa a entrar em conjunção com Plutão. E aí todos esses aspectos que foram construídos entre os planetas grandes ganham potência e podem ganhar alguma ação mais significativa aqui embaixo. Se isso é uma decorrência dessa ação dos Estados Unidos, obviamente não é, porque tudo é muito mais complexo do que uma ação, mas é um sinal de alerta, porque a gente pode ver mais instabilidades no começo desse ano. Como eu já falei para vocês, e todos os meus colegas astrólogos já estão falando há bastante tempo, é uma fase bastante delicada, astrologicamente é bastante delicado. Só que eu gosto de olhar para isso de um outro ponto de vista também. Apesar de sempre ficar meio alerta, porque Plutão no meio do caminho, a gente sabe que a gente sempre tem que ficar ligado com as coisas que ele faz, mas ao mesmo tempo, todos os aspectos aqui que a gente está vendo são aspectos positivos, tirando as oposições com Júpiter. O resto é tudo positivo. O meu ponto é que é possível, é provável, eu gostaria que fosse provável, que acontecessem situações que fossem extremamente positivas para o desenvolvimento da humanidade. Como o encerramento de guerras e conflitos, com alguma novidade tecnológica, com algum avanço na área da medicina, ou com algum avanço na área da elétrica, ou da agricultura, ou da proteção ambiental, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Existem as condições para isso, tá? Astrologicamente existe uma condição de evolução. Agora, se o ser humano faz isso, aí já é outra coisa, aí a gente não consegue saber, tá? O que acontece? Ao longo dessa semana, Marte, Mercúrio, Vênus e o Sol estão andando, fazendo esse caminho para passar para o signo de Aquário, tá? Eles vão passar para cá, estão andando bonitinhos para cá, e cada um deles vai se desapegando, vai soltando dessa oposição que está com o planeta Júpiter. Ali mais ou menos até o dia 17, 18, todos eles já estão mais afastados, tá? Só o Marte que fica ali por um pouquinho mais de tempo. Mas até lá, o dia 17, eles já vão se desconectando um por um. Vai passar Mercúrio, vai passar Vênus, passa o Sol, e o Marte ainda fica um pouquinho mais para trás. Ele é o último a se soltar, tá bom? Então, nesse caminho, a gente tem essa liberação dessa energia. O que é uma coisa que já não é tão boa, como eu falei para vocês, depois que eles largam de Júpiter, eles entram em conjunção com Plutão, um após o outro. E um após o outro, depois de uma ativação de uma lua nova que acontece aqui
no finalzinho do signo de Capricórnio do dia 18, tá? E aí você tem uma ativação em Capricórnio, e aí você tem um desenvolvimento até chegar lá na lua cheia, que eu vou fazer um outro vídeo pra gente conversar sobre isso, tá bom? No nível individual, o que a gente precisa pensar? Você tem que ficar muito atento com o que você tem em Capricórnio. E, obviamente, no comecinho do signo de Aquário. Tem entrada de casa, tem planeta, qualquer planeta que você tiver entre 20 graus de Aquário e 5 graus de 20 graus de Capricórnio e 5 graus de Aquário, é uma área que está super movimentada, está super intensa, que você pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa na sua vida nesse setor. Mas você precisa saber qual setor que é. Isso é muito importante, porque tem gente ainda que acha que um signo só, você saber do seu signo solar, é astrologia. E não é, o negócio é sempre muito mais complicado. Tem que ver onde está o ascendente, tem que ver onde está Quiron, onde está Lilith, se tem Lua, né, onde que estão as coisas ali, para você entender como isso tudo funciona, tá? Então isso aqui é importante para você fazer seu mapa, fazer suas previsões e potencialmente fazer sua terapia astrológica, que inclusive a sessão de terapia astrológica é uma análise específica de pontos que você quer. Você não precisa fazer um mapa inteiro comigo, né? Você fala, Nando, eu quero falar sobre relacionamentos. Aí a gente vai lá, vai falar sobre relacionamentos no seu mapa, olha ali, vê todos os pontos mais importantes e a gente conversa sobre o que aquilo quer dizer para você, tá? Sessões avulsas específicas sobre temas que você quer direto ao ponto, sem ficar enrolando muito. Certo? Então a gente tem essa energia muito forte acontecendo no final do signo Capricórnio, passando tudo para Aquário na semana que vem. Do dia 19 para frente, essa energia aquariana começa a ficar muito mais forte, a energia de Plutão começa a ficar muito mais forte, e aí eu espero que a gente tenha um desdobramento entre final de janeiro e final de fevereiro ali, que não seja um problema sério para todo mundo, que a gente tenha novidades, a gente veja coisas bacanas, e sem precisar passar por grandes apertos, tá? Bom, agora só, nós vamos fazer o seguinte, não acabou ainda, tá? Agora eu vou começar a fazer uma coisa que eu espero que eu consiga manter isso ao longo do tempo, tá? Que é um compromisso que eu tô tentando assumir com vocês aqui. Às vezes a galera comenta muito aqui no YouTube, né? E tem muita pergunta. Eu não consigo responder quando eu tô na semana, às vezes eu vejo a resposta, a pergunta ali, e eu não consigo responder por causa da dinâmica do meu tempo, não dá. Então, na hora nesses vídeos que eu faço para vocês, segunda e quinta, eu vou fazer o possível para responder os comentários e perguntas do vídeo anterior. Então, se assistiu esse vídeo hoje, pode colocar aqui nos comentários as dúvidas que você tenha, as observações, elogios e reclamações, pode colocar aqui que eu vou responder os comentários, todos os comentários. Certo? Então, eu vou abrir aqui o meu navegador e eu vou lá para o vídeo de previsões que eu fiz o ano passado, né, que foi as previsões para 2026, e eu vou ler alguns comentários. Como tem muitos comentários, não vai dar para ler tudo, mas eu vou fazer o possível para ser os mais relevantes aqui. Cadê o canal? Cadê minha astrológica? Ah, achei. Vídeos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó, a Juliana Cunha, aqui, ó. Sou pisciana e nos últimos anos comi o pão que o diabo amassou, em quase todas as áreas da minha vida. Puxa vida. Peixes, assim, passou por um período bastante turbulento com o trânsito de Netuno e Saturno ali. Mas tive vários insights ao decorrer dessa trajetória. Olha que legal. Consegui despertar e acordar para alguns aspectos da minha vida. Que sensacional. Parei em cada área e analisei o que eu preciso fazer. A parte boa foi que me tornei mãe. Olha que foda. Logo esse ano de 2026, estou muito entusiasmada com as coisas boas que estão por vir. Muito legal. Juliana, sensacional o seu comentário. Vou até dar uma curtida aqui, ó. Sensacional, cara. É muito legal ver as pessoas entendendo que existem os desafios, existem as complexidades, mas você pode fazer parte da construção das coisas, é analisar o que precisa ser transformado e não ficar xingando a vida, né? Não ficar... É óbvio que a gente fica chateado com as coisas, e a gente passa por dificuldades que são bastante intensas, mas quanto mais a gente se dedicar para entender que nós somos a solução para os nossos próprios problemas, melhor é. E aí a gente percebe que nós estamos evoluindo, mesmo com dificuldades a gente está evoluindo, né?
Então, Juliana, boa sorte, espero que você tenha um excelente ano e conta comigo, eu tô aqui para te ajudar no que você precisar. O Gabriel Chaves aqui, Ariano com ascendente em Áries e Lua em Sagitário, bens a Deus, hein? 2026, que ano, amados, que ano. Eu espero que seja um ano bom. Ó, os trígonos os elementos, os signos do elemento fogo têm a tendência a ter um ano bem bom. Se souber aproveitar essa entrada de Netuno, pode ser muito, muito, muito positivo. Porém, lembra, assiste o vídeo de 2026, né? Lembra, assiste, porque os signos, eles são beneficiados, mas eles têm um espaço específico, são para certas pessoas específicas de cada signo, de cada dia do signo, não é para todo mundo não, tá? Se, por exemplo, você nasceu no final do signo de Áries, essa entrada de Urano e de Saturno e Netuno não vai pegar você agora não, vai ter um tempinho ainda para você poder se preparar para isso. A Ruth Garcia falou assim, acabou nada, os planetas Urano e Netuno, Saturno e Netuno, saíram do meu signo de peixes e agora vão para a Lua. Quiron Vênus em Carneiro, essa aqui é portuguesa. Estou me a sentir perseguida. Fônix, será que é Fônix? É dose, não há como aguentar. Sim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Como eu falei, né? Nós somos a solução para os nossos problemas. Atitude é tudo, cara. Atitude é tudo. Achar que o mundo está acabando, porque eu sei que não foi isso que você falou, tá, o Ruth, mas achar que o mundo está acabando porque Saturno está entrando em algum lugar não ajuda a gente a ir para frente. A gente precisa entender qual que é o movimento, o que está pedindo da gente, a gente tem que preencher aquilo, principalmente com o Saturno. Saturno fala, preciso assumir responsabilidade sobre isso aqui. Se você não assumir, você vai ter problema. Não a Ruth específica. Aqui, ó, a TAV 262, ó. Libriana com ascendente em Áries. Agora eu não sei para onde olhar. Você tem que olhar para o seu mapa inteiro. Não adianta olhar só para uma previsão, olhar para tudo. Não adianta olhar para Áries, não adianta olhar para Libra. Se você tem a Lua em Escorpião e Plutão em conjunção com a sua Lua em Escorpião, não adianta muito você ficar olhando para os dois, não, cara. Você tem que olhar. Não tem que. O mapa, a gente não pode usar a astrologia de uma forma fragmentada. Não dá certo. Não dá certo. Se você ficar olhando só a previsão para o seu signo, isso nunca, ou praticamente nunca, vai dar certo na sua vida. Tá? Você tem que olhar para o mapa todo. A astrologia só tem efeito no nosso dia a dia se é feito de uma maneira individualizada. Generalizado não funciona, cara. Não funciona. Olha aqui, ó. O 7 Atom 7, muito bom mesmo. Leão não para de rir, obrigado, pô, valeu. 7 Atom 7, não para de rir, eu espero que sim, eu espero que você tenha um ano fantástico. Inclusive, a passagem de Júpiter pelo signo de Leão pode fazer com que as coisas sejam muito, muito, muito positivas. Mais para baixo tem uma aqui bastante interessante, ó, do Cássio Araújo, aqui, ó. Para complicar mais o seu karma com peixes. Ainda tem eu como seu fã número 1. Eu não tenho karma com peixes, cara. O peixes eu sempre falei, você quer ser feliz? Tem uma pessoa de peixes do seu lado. É sensacional, cara. Eu juro pra você, peixes é um signo incrível. Agora tem outra aqui, ó. A Mari G. Ferreira. Esticou muito o vídeo e não deu pra entender nada. Caraca, eu fiz um vídeo de 2h30 para poder explicar signo por signo o que vai acontecer com cada um deles. Eu fui super didático, cada um tem 10, 12 minutos eu explicando pedacinho por pedacinho, tá riscado na tela. Você vai reclamar que eu fiz um vídeo muito grande e você ainda vai reclamar que eu fiz um grande e ainda por cima não entendeu nada. A Márcia Caratiolo, Sol a 23 graus de Touro, penso que o pior do terremoto já passou. Eu espero que sim, só que o meu Sol é 29 de Touro, então o Urano tá bem aqui em cima, chacoalhando tudo aqui. Mas, cara, tá sendo uma experiência sensacional, porque tá mudando a minha perspectiva de vida, como foi para vocês, né? Meu filho vai nascer, então o Urano transforma radicalmente a nossa essência, né? Então, tá sendo maravilhosa essa experiência. Outra coisa aqui, ó, da Cone... gente, sério, não consigo ler esses negócios aqui. Konya Arachekelele, sei lá. Pisciano do dia 19 de fevereiro, data de transição. Não é sempre assim, tá?
Ó, isso aqui é uma coisa que eu falei para vocês, não fica com essa data fixa na cabeça, porque isso muda de ano para ano, não é sempre assim, tá? Ascendente em Gêmeos, Lua em Capricórnio, Saturno e Plutão em Libra, Urano e Netuno em Sagitário. Tá, aí... Aquário, gratidão, sou de Leão, casa 4, grau 8. Você tá o grau 8 de Leão, não da casa, né? Ascendente Touro e Lua Escorpião, vixe Maria. Por sorte, Plutão não está na casa 8, ainda bem. Já foi uma boa, né, Tereza? Tereza Gomes de Almeida. Valvete aqui, ó, adoraria ter a hora certa do meu nascimento. Adoraria ter a hora certa do meu nascimento, então não posso ter um mapa. Eu vou presumir que você não tem a hora do seu nascimento. Se você não tem a hora do seu nascimento, não tem como fazer o mapa. Se houver alguém que tem uma ideia de que momento aproximado do seu nascimento foi, tipo, foi de manhã, o sol estava nascendo, ou então era perto da hora do almoço, dá pra gente tentar algumas técnicas de ajuste, mas ainda assim não fica exato, não fica perfeito, mas a gente consegue entender pelo menos Sol, Lua, posicionamento de planetas e aspectos, isso dá pra gente fazer e você pode ter uma ideia bem bacana do seu mapa, só não tem como fazer previsões, tá? Quer dizer, até tem algumas coisas, mas ele não fica 100% perfeito. Gustavo Ribeiro perguntando, quando você fala quem nasceu nos primeiros dias de cada signo, você se refere ao primeiro decanato? O primeiro decanato são os primeiros 10 graus. Se os primeiros 10 graus acontecem quando começa o signo, são nos primeiros dias de cada signo. Cristina Sayuri, sou eu a culpada dos erros, kkk, eu sou Câncer ascendente em Gêmeos. Ó, se você está falando de verdade aqui assim mesmo, nós não somos 100% culpados dos nossos erros, porque tem coisas na vida que acontece que a gente não sabe o que fazer, né? Mas muitas coisas são nossas, sim. Eu não acho que a gente erra, cara, principalmente quando a gente está fazendo alguma coisa pela primeira vez. A gente está testando, a gente está aprendendo. Então, usar uma palavra, eu erro, eu estou errando, eu sempre erro, não é bem desse jeito e é meio depreciativo do nosso próprio esforço, manja? Então, eu prefiro falar que nós estamos experimentando, aprendendo, evoluindo do que estamos errando. Tá? Bom, vou pular mais profundo aqui. Eu tenho muita coisa aqui, tem muito comentário. Eu não vou conseguir responder todos aqui. Tá? Deixa eu fazer aqui. Ó, Eurides Gardia. Quero fazer meu mapa. Manda o contato. Todo santo vídeo eu falo. Tem aqui embaixo na descrição do vídeo o WhatsApp. Chama lá no WhatsApp. É só clicar ali e me chamar no WhatsApp. O Rui Fernandes, Escorpião, casa 7, 8, grau 24. Grau 24 do que, meu? O ascendente em Carneiro, grau 24. Tá, isso eu entendi. Lua em Peixes, na casa 12, no grau 24. Ô, louco. Marte em Escorpião, na casa 7, o grau 0. Muito bem. E qual que é a observação? Bom, galera, é isso aí. Ó, vou fazer o possível para poder responder todos os comentários, né? Fazer um trabalho melhor aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas deixa a sua pergunta que eu vou fazer o suficiente. Bom, galera, é isso. Então, ó, vou fazer o possível para responder mais comentários de vocês, de fazer observações, de dar orientações, tá? Deixa nos comentários, faz a sua pergunta, faz um direcionamento para uma coisa que você quer, deixa dados do mapa, coisas assim. E eu vou vendo, eu vou me respondendo assim que eu conseguir, beleza? Que seja um bom começo de ano, que seja uma boa semana e que meu filho nasça logo, que eu não aguento mais esperar.